Nessa hora, cautela. Queridão, queridona, olha só, um cuidado muito importante que a gente precisa ter, e eu mesmo quando tomei a decisão de me tornar um cristão sem vinculação institucional, eu demorei muito a tomar essa decisão, foi um longo processo, e uma coisa que eu sempre tinha como fator de ponderação para essa decisão é que a religião ela é um fenômeno muito complexo. Então você tem coisas muito boas acontecendo, inclusive aqui no canal tem 2 vídeos, né? A importância da instituição eclesial e um outro vídeo onde o título do vídeo é As Respostas que Demos aos Desigrejados. Inclusive quando eu gravei esse vídeo eu não estava desigrejado, e ali eu considero as razões de ambos os lados, sem desqualificar um lado ou outro, embora eu esteja ali, claro, produzindo uma crítica, mas tentando trabalhar com uma crítica mais por um viés acadêmico, considerando as questões, levantando problemas, mas considerando as razões dos 2 lados, né? E a religião ela é um fenômeno muito complexo, você tem muitas variáveis envolvidas, há muitas questões envolvidas, e talvez você esteja olhando para alguma pessoa que de algum modo seja uma inspiração para você e tenha tomado essa decisão. Mas nessa hora, para você que está vivendo esse desencantamento com a religião institucionalizada, nessa hora você precisa levar em conta um fator que também é muito importante para pensar essa complexidade que é a religião. A história de outros não são a sua história. Então, a minha experiência pessoal não se aplica à sua e vice-versa. Eu, por exemplo, amadureci essa decisão, estou seguindo na vida com a minha família, temos praticado o culto devocional, o nosso culto doméstico, o nosso devocional com regularidade. Além disso, eu estou unido também hoje a grupos de pessoas que também são cristãos sem instituição e estão servindo a pessoas muito piedosas, muito comprometidas com o Evangelho, mas nem todo mundo dá conta disso. Eu admito que, inclusive, quando eu gravei o meu vídeo sobre o meu desligamento das Assembleias de Deus, um pastor amigo me ligou, ficamos conversando um bom tempo ao telefone. Ele usou uma expressão que eu achei muito legítima. Ele falou: Rony, muita gente só vai conseguir ver Jesus via instituição. E eu reconheço isso. Eu acredito que num processo de amadurecimento, num processo de caminhada, muitas pessoas elas não conseguiriam, elas não dariam conta de fazer essa caminhada à parte de uma instituição religiosa, né? Outros até têm essa maturidade, mas optam ficar por diversas razões. E aí você tem, de fato, diversos fatores envolvidos. Fatores de natureza afetiva, emocional, ligações familiares, ligações de amizades, entendimentos teológicos que são legítimos, né? A minha crítica que eu faço aos evangélicos é que é uma cultura do evangélico não respeitar a decisão dos outros e, portanto, quando ele vai se dirigir a alguém que é um desigrejado, ele agride, ele desqualifica, ele fica fazendo arranjos com o texto bíblico para afirmar que essa forma de servir a Deus é menos legítima do que a dele, que está dentro de um templo religioso. Isso é altamente questionável, em que pese o fato de que esse formato institucional que nós conhecemos ele é muito recente, se a gente comparar com a história do cristianismo, que tem 2000 anos. O evangélico ele tem uma dificuldade muito grande de pensar comunidade de fé sem um CNPJ, sem um espaço físico, né? Mas esse é um formato relativamente recente, nos moldes, nos termos em que ele funciona, né? Então, assim, eu penso que antes de tomar uma decisão dessa natureza, você precisa levar em conta uma série de fatores. Você precisa entender que talvez uma decisão que foi boa para outra pessoa ou para outras pessoas, e esse número, inclusive, hoje de pessoas desigrejadas, há quem fale em 17 milhões de pessoas, já se fala de uma quarta onda do pentecostalismo que tem que ver com a desinstitucionalização, ou mais popularmente chamada desigrejamento, né? Então, perceba que, de fato, tem muita gente já vivendo essa experiência. Eu conheço pessoas que estão vivendo essa experiência há anos e vão muito bem, obrigado. Eu, Rony, entrei tarde nesse movimento, né? Eu acho que eu acabo entrando, em certo sentido, eu acabo entrando tarde, considerando-se que hoje ele já tem aí uma grande dimensão, mas eu entendo que isso não é para todos.
E pessoal, eu preciso dizer aqui, eu nunca me coloquei como inimigo da instituição. Nunca. Por mais crítico que eu seja, essa cultura dos evangélicos, algumas coisas que foram sendo afirmadas e reafirmadas ao longo do tempo, por mais que eu me coloque como muito crítico a muitos aspectos da forma como o evangélico pratica a sua religiosidade, o fato é que eu também sempre destaquei muita coisa boa que acontece, muitas coisas boas que têm sido feitas, há congregações sérias, bons pastores, há boas razões para se manter vinculado a uma instituição religiosa, e tudo isso tem que ser considerado, né? Eu estava essa semana mesmo tendo uma conversa com um colega e a gente falava justamente sobre isso, e ele falando ali de um trabalho que a igreja dele, e ele é pastor, ele falando de um trabalho que a igreja dele desenvolve com crianças, e ele até comentando, a gente falando sobre essa coisa de igreja evangélica, de ter uma agenda sempre muito apertada, sempre muito concorrida, vem um feriado e a gente está ali em função de igreja, isso desgasta, isso cansa muito, esse ativismo religioso. Mas aí eu fiz uma ponderação para ele, falei, mano, eu sei que para você pode ser um pouco desgastante, porque você num feriado tem condições de pegar a sua família e pegar o seu carro e fazer um passeio. Mas acredite, muitas daquelas crianças que estarão ali naquele feriado, para elas, o feriado delas será essa atividade eclesial. Então, gente, nós não podemos olhar para o fenômeno religioso apenas por um viés crítico. A gente precisa olhar também os aspectos positivos. A minha crise, os aspectos positivos, né? A minha crise com o movimento evangélico, que foi um dos vários fatores de ruptura, é que o movimento evangélico ele se coloca numa posição de sacralidade, o que normalmente legitima uma recusa a uma autocrítica. É um movimento doente, adoecido, as pessoas estão morrendo emocionalmente, espiritualmente dentro dele, mas elas não se abrem, as instituições evangélicas não se abrem a uma autocrítica para mudar procedimentos, para mudar liturgias, para mudar o discurso religioso, entendimentos, sob a alegação que não, nós somos o povo de Deus, né? E isso impede uma autocrítica, né? Claro que esse é um problema, mas isso não anula o fato de que tem muita coisa boa acontecendo e que tem muita gente feliz na instituição. Então, portanto, nessa hora, pondere, avalie, né? Converse com sua família, veja se é isso mesmo, veja se não há a possibilidade de você migrar para uma outra comunidade que de repente esteja mais próxima do Evangelho, que tenha um formato que de fato seja mais leve, menos pesado, menos engessado, com menos cobranças, que não tem que ver de fato com a pureza do Evangelho, e seja feliz. É o que eu desejo para você, porque servir a Cristo é seguir numa vida de paz, de comunhão. Não é uma vida isenta de sofrimentos, mas é uma vida em que, mesmo lidando com sofrimentos e desafios, nós seguimos com alegria, amando a Cristo, amando ao próximo e buscando sermos melhores a cada dia. Um grande abraço a você, espero que esse vídeo tenha te ajudado.